Ô Salles, vamos falar do relatório da CPI. Você está aí, dominou o noticiário, só vejo o Ricardo Salles, merecidamente, porque vocês fizeram esse trabalho da CPI do MST, foi uma CPI que no início ela tinha até menos protagonismo, depois ela foi se tornando uma CPI com bastante espaço, porque vocês começaram a achar bastante coisa, né? E houve uma mudança, né? No meio do caminho, houve uma mudança na composição da CPI em termos de o quanto que a oposição tinha maioria e depois o governo passou a ter maioria. Como é que foi esse processo, Salles? Bom, primeiro, Paulo, o que aconteceu? Com o fim do governo do presidente Bolsonaro, em que as invasões praticamente zeraram no Brasil, graças ao bom trabalho do governo, do Naban Garcia, do Geraldo Mello, enfim, do pessoal que estava à frente desses assuntos de questões fundiárias no Brasil, e também, evidentemente, a postura do presidente, em dizer que era contra o esbulho possessório, as invasões de propriedade, o presidente é a favor do direito à propriedade, à legítima defesa e tudo isso. Né? Então, aliás, o próprio Stedger, quando deu entrevista, acho que foi aquele Mário Sérgio Conte da Globo News, disse, ele foi perguntado pelo Conte, dizendo o seguinte, por que caíram tantas invasões no governo Bolsonaro? Basicamente, ele respondeu o que a gente confirmou na CPI, que no governo Bolsonaro secou a fonte do dinheiro e, por outro lado, como as pessoas tinham capacidade de reagir, né, ou seja, da legítima defesa, tinham armas nas suas propriedades, armas legítimas, ao contrário do MST, que também tem armas, mas tudo ilegal. Como tinha esse fechamento de torneira e, por outro lado, a capacidade de reação, que é a legítima defesa através das armas, o MST e todos os outros, porque nós vamos tratar disso aqui, mas todas essas siglas, é tudo a mesma porcaria. MST, CLP, FNL, MAST, CPT, CONTAG, isso é tudo a mesma porcaria. Espera aí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Fazem as mesmas... São CNPJs diferentes, mas para a mesma coisa. Não, CNPJ não, porque essa turma não tem, né? CNPJ, nenhum deles. Como eles não têm CNPJ, que é para fugir às suas responsabilidades, fugir a eventuais processos de indenização pelos danos que causam e tudo mais, eles não têm CNPJ. Mas é tudo máfia igual. A gente chamou no relatório de facções sem terra. Mas, como eu estava dizendo, no governo Bolsonaro praticamente zerou. Não zerou, teve uma ou outra, mas baixou muito. Nos 6 primeiros ou 7 primeiros meses do Lula, teve mais invasões do que em todos os 4 anos do Bolsonaro juntos. Quer dizer, uma barbaridade. E aí o que o setor da agropecuária fez? Bom, nós temos que reagir a isso. Qual é o instrumento de reação? É uma CPI. Uma CPI para investigar justamente esse recrudescimento de invasões de terra no Brasil e os crimes a eles relacionados, que nós conseguimos analisar, encontrar, descobrir amplamente na CPI. A gente trata disso daqui a pouco. Mas, então, a CPI contra as invasões de terra, ela nasce justamente dessa legítima preocupação e ação dos deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu faço parte, o Coronel Zucco, que é o nosso presidente da CPI, também faz parte, enfim. Houve esse movimento dos deputados e deputadas da FPA para criar essa CPI. O presidente Arthur Lira criou 3 ao mesmo tempo, criou a da Americanas, que é um escândalo, né, esse assunto da Americanas, um escândalo. Sim. Criou a da manipulação das apostas esportivas, que é outro escândalo. Quando você conversa com os deputados que estão nessa CPI dos jogos, você fica horrorizado com o que essa turma tem feito, né, tomando dinheiro da população, enganando e tal. Agora, a CPI das invasões de terra, nós tivemos o cuidado de quando os partidos foram indicar os membros para compor a CPI, como você sabe, os líderes partidários, cada partido tem o seu líder, o líder partidário é quem tem a prerrogativa de indicar os membros do seu partido, que dentre aquela proporção da cota
ou seja, a participação dos partidos numa CPI, ela obedece também a mesma regra que se aplica para as comissões permanentes, né? Cada partido indica a quantidade de membros proporcional à sua representação legislativa, a quantidade de deputados na casa. Então, cada partido teve a sua quantidade de deputados a indicar. O meu partido, por exemplo, o PL, indicou vários. O PP, Republicanos, PSD e assim por diante. Isso é importante explicar para as pessoas que estão nos assistindo, Salles, porque as pessoas não estão muito acostumadas com essa dinâmica parlamentar na Câmara. Então, você tem os 513 deputados, e aí você divide proporcionalmente por partidos, e aí você compõe a CPI com essa composição proporcional dos partidos. Quantos membros tem a CPI? Tem 27. 27. Então você pega os 27, divide proporcionalmente, aí, por exemplo, o PL, digamos, tem aí Nós aproximadamente... temos 8. 8. Mais ou menos vocês tinham 7. 8. 7, pois é. Então, proporcionalmente. Agora, quem escolhe quem são os representantes dentro da... 7 é o líder do partido. É o líder do partido. E E como os partidos têm pessoas, principalmente os partidos do Centrão e etc., tem gente que está mais para a esquerda, tem gente que está mais para a direita, tem gente que está mais pro agro, tem gente que mais está contra o agro, essa composição pode mudar muito, né? Mesmo no mesmo partido, você pode ter uma pessoa mais simpática à CPI ou menos simpática. Foi o que aconteceu. Quando nós criamos a CPI, que o presidente Lira autorizou a instalação, e aí tem essa proporcionalidade por partido, que você estava explicando bem, o que nós fizemos? Qual foi o cuidado? De ir a esses partidos que tem gente de várias correntes, que não é o PT, PSOL, essas porcaria aí, tem só gente contra, né? Só vermelhinho. Como diz o meu colega Éder Mauro, lá da CPI, só comunista. Então, o que a gente foi? Nos outros partidos, procurar convencer os líderes para que, dentre os seus membros, ou seja, dentre os deputados que compõem a bancada deste partido, escolhessem deputados, dentro do seu partido, evidentemente, mais alinhados à FPA, ao setor da agropecuária. Então, nós conseguimos, graças a esse esforço empreendido no início da CPI, nós conseguimos com que os deputados que representam, que defendem o direito de propriedade, a agropecuária, enfim, a turma decente, né, tivesse maioria. E assim foi, e foi por isso que, enquanto as outras CPIs patinavam, sem saber muito o que fazer, a gente logo de cara começou. Diligência no Pontal do Paranapanema, lá do Zé Rainha, a ida do Caiado, depoimento do pessoal do Sem Terra ali do Distrito Federal, e assim vai. Então, a CPI avançou muito, e avançou forte, numa direção pré-determinada, com uma lógica de atuação. Acontece que, num dado momento... Era a CPI, desculpa te interromper, Sérgio, mas era a CPI, num dado momento, eu percebi que era a CPI que o governo mais temia, porque eles não tinham o controle dela, né? É até hoje. Porque a CPI, embora a CPMI do 8 de janeiro agora, porque ela está no meio, ela tem mais exposição na mídia, por força até desses embates que a gente viu hoje, do Nicolas e da Jandira Fegali, mas a CPI do MST, ela é até hoje o calcanhar de Aquiles do governo, porque, com relação ao 8 de janeiro, ali há uma disputa entre, vamos dizer assim, uma visão dos bolsonaristas contra o Estado, no sentido de que, na visão deles, evidentemente, essa turma teria atacado as instituições, o Supremo, o Congresso Nacional, e o Palácio do Planalto e tudo mais. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um embate eminentemente político entre a visão do setor agropecuário, a visão da direita, das pessoas de bem, que respeitam ao direito de propriedade, assim vai, contra a visão dos comunistas, que querem acabar com o agro no Brasil, que odeiam os fazendeiros, odeiam os produtores rurais, e que ficou comprovado na CPI, tem total apoio do governo federal. Embora o governo faça um discurso meio dissimulado, né, para a hora dizer que condena, a hora dar os incentivos e tal, nós conseguimos deixar claro na CPI que há apoio total do governo Lula ao Movimento Sem Terra. Eles fazem um tipinho dizendo, não, nós não concordamos com isso e tal. É papo, porque as pessoas, eles colocaram os integrantes do MST nas superintendências do INCRA nos estados, está cheio de gente do MST em cargos relevantes no Ministério do Paulo Teixeira.
O Lula levou o Stedley para a China. Todos os programas de abastecer, de pingar dinheiro no bolso das cooperativas e associações, que são de fachada. Quem opera essas associações e cooperativas, pelo menos na sua maioria, são os líderes do MST e dos outros movimentos, que são, em muitos casos, inclusive os políticos. Explica pra gente como é que funciona esse negócio da cooperativa, Salles. O que acontece? Os grupos, as facções sem terra, como a gente chama lá na CPI, não tem CNPJ. Então você pega a Frente Nacional de Luta, MST, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, Comissão Pastoral da Terra, Liga do não sei das quantas, enfim, toda essa turma aí, essa turma não tem CNPJ. Eu não sabia que não tinha um CNPJ, não. Não tem CNPJ. Eu imaginei que o MST tivesse um CNPJ, fosse uma associação, como se fosse um grêmio ou alguma coisa assim. Não. Tá nada. É facção mesmo. Facção. Se não tem CNPJ, o termo é facção mesmo, porque. Facção, é uma facção sem terra. Né? Esse pessoal não tem CNPJ justamente para se furtar suas responsabilidades, tanto criminais, tributárias, patrimoniais, assim vai. Que coisa. Acontece que, depois que eles promovem as invasões, que eles chamam de ocupações, eles criam, para aquela determinada área, para aquele determinado grupo, eles criam ou uma associação ou uma cooperativa, depende do caso. Através desta cooperativa ou associação, e que, portanto, essa sim já tem CNPJ, eles vão ao órgão público, ao INCRA e outros, mas principalmente ao INCRA, acessar recurso público, sobre vários pretextos, para cuidar da saúde dos acampamentos, para cuidar da educação dos jovens, para isso, para aquilo. Tudo balela. Então, deixa eu entender. Eu sou meio burro, sabe? Às vezes você tem que me explicar com calma para eu entender. O sujeito vai lá, monta uma cooperativa, uma associação, o que quer que seja, e aí ele vai ao INCRA e ele vira para o INCRA e fala assim: olha só, eu sou uma cooperativa que represento tanto os trabalhadores rurais, ou o que quer que seja, e eu quero dinheiro público do pagador de impostos. É o seguinte, o círculo é mais ou menos assim. Eles invadem sem CNPJ, porque se der Zulu lá não tem quem responsabilizar. Depois que já invadiu, eles pegam essa área e criam uma... Vamos dizer que o sujeito invadiu o Jardim de Alá, lá no Rio de Janeiro. Aí ele cria uma associação. Associação dos Acampados do Jardim de Alá. Só que acontece que o cara que organiza essa associação ou cooperativa, depende do caso, é um líder, um militante do MST. É uma liderança do MST ou de qualquer uma... Eu vou usar MST como nome genérico dessas facções aí. Essa liderança política, ela cria associação, pega o nome RG e CPF de todos os invasores que ali estão e, utilizando o nome dessa turma, muitas vezes sem eles saberem, essas entidades, essas associações vão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao INCRA, por exemplo, e fala assim: nós queremos verba para construir nossa casa. Aí o INCRA pega lá e fala assim: aqui tem 80 famílias, R$5.000 por família, 400 conto. As famílias estão em terra invadida. Estão em terra invadida. Tá. Terra invadida. E o dono da terra não só tem que lidar com os invasores, mas tem que lidar com os invasores agora financiados pelo governo. É lógico, agora e no passado, né? Eu digo agora a partir do momento da invasão. Exato. Invadiu, então, o cara tem a terra dele é invadida, aí vem um grupo, forma uma cooperativa, o governo financia estes invasores. O cara invade, cria você tem a diferença, depois já eu explico aqui, do acampamento para o assentamento, né? É porque você se acostumou muito com isso, Salles, mas para o público comum, esse troço é louco, porque é um incentivo à invasão de terra, é brutal. Na verdade, é mais ou menos assim, olha, quando o cara invade uma fazenda privada e aquela área fica ocupada, né, fica invadida, essa área que não tem ainda uma chancela do INCRA, essa área se chama acampamento. Por quê? Porque o INCRA reconhece que essas pessoas estão lá pleiteando a terra, legitima essas pessoas, mas ele ainda não fez o processo de desapropriação. Então, antes do processo de desapropriação estar concluído, é acampamento. Depois que o processo de desapropriação está concluído, ele passa a ser assentamento. Bom, enquanto é acampamento, mesmo enquanto é acampamento, esse pessoal já cria as associações, ou cooperativas, depende do caso, pega o nome dos acampados, dos invasores que estão ali,
manda para o órgão público dizendo: olha, você tem uma verba aí no programa de habitação rural do Ministério do... Tem um monte de programa, que no fundo é um monte de pretexto para dar dinheiro para o sem terra. Pega esse dinheiro em nome dos assentados, do nome dos acampados, perdão, e fica com a grana. A associação fica com a grana. Muitas vezes, inclusive, gasta essa grana com as lideranças, com militantes, que são o pessoal que manda nesses movimentos, nessas facções, e não chega um centavo para o acampado. Ou, como o próprio Tribunal de Contas identificou há alguns anos atrás, essas entidades ficam com o valor principal depositado em conta. Pra você ter uma ideia, o TCU, quando identificou essa malandragem, mandou recolher todo o dinheiro que estava depositado ainda nessas associações, porque muitas já tinham gasto o dinheiro já tinha desaparecido. Então, a proporção que desapareceu, que sumiu, evaporou, posso errar aqui algum número, mas é mais ou menos 4,8 bilhões de reais foram parar na mão das associações e cooperativas. 4,8 bilhões? 4,8 bilhões. O governo distribuiu 4,8 bilhões para a cooperativa de invasor de terra. Muito mais para as cooperativas e associações. Esse foi o dinheiro que sumiu. Isso foi o dinheiro que foi comprovado pelo Tribunal de Contas que foi mandado indevidamente, ou seja, fruto de fraude das associações e cooperativas junto ao INCRA. 4,8 bilhões. E que foram repassados a terceiros que não se conseguiu identificar e, portanto, perdeu esse dinheiro. Além desses 4,8 bilhões, tem mais 2 bilhões que ainda estavam depositados nas contas das associações e cooperativas quando o TCU identificou a fraude, e que aí o TCU deu a ordem para o Banco Central retomou esse dinheiro, trouxe de volta para os cofres da União. Claro que contrariando o interesse dessas entidades, dessas cooperativas e associações. Então, não é só 4,8 que evaporou. Tem os outros 2 que, felizmente, o governo conseguiu recuperar e que provavelmente iam tomar o mesmo destino. Mas o que o TCU identificou sobre esses 2? Que, embora tenha voltado o principal para o governo federal, os líderes do MST e de outros movimentos ficaram com os dividendos, porque esse dinheiro ficou anos e anos rolando na conta. Então, você imagina a associação Paulo Figueiredo do Jardim de Alá, tem lá 500 mil reais. Você aplica no CDI, aplica na Selic, vai tirando os juros todo mês, hora que o governo devolver, você devolve só o principal. E você ficou com o lucro, ficou com o rendimento. 2 bi. Ô, Salles, eu confesso, eu já estou há muitos anos nessa indústria vital, mas eu não me canso de me surpreender. Eu não me canso de me surpreender.